Opa pessoal, mais uma vez foi o Cristão aqui. E sim, depois de muito tempo, voltei a fazer os vídeos. Vamos voltar ativo agora, trazendo novos projetos, novos vídeos e novas coisas pro canal. E hoje vamos trazer um vídeo que é de Invencível, um seriado que estou acompanhando esses tempos. E eu achei muitas lições bíblicas nele que eu queria trazer pro canal. Então eu espero que gostem, se gostarem se inscrevam, deixem o like e bora pro vídeo. Primeira parte, humanidade. Aqui vemos que existe um protagonista da série que o nome dele é Mark, um adolescente que tem superpoderes herdados pelo pai, que é um alienígena de outro planeta. E nessa série podemos ver que Mark, mesmo ele tendo poderes, ele não usa para fazer o mal, mas ele usa para fazer o bem e ajudar o próximo. A raça dos pais dele servem para matar, para destruir, para conquistar. Mas vemos que Mark, ele não é assim. Mark não foi feito para destruir, porque ele cresceu com humanos. Ele tem amor pelos humanos, não é igual os pais dele ou a descendência dele, que é má e usa os poderes para fazer o mal e para suas próprias ambições. Mark, ele se preocupa em ajudar o próximo, e nem que seja salvar uma pessoa só, ele está lá para salvar. E isso reflete muito na Bíblia, onde mostra que nós temos a chance, o livre-arbítrio de fazer o mal, mas tem muitas pessoas que seguem a Cristo e escolhem fazer o bem. E como Mark, que é o protagonista nessa série, muitos adolescentes fariam mal no lugar dele. Tanto que vemos variantes dele de outros universos seguindo um caminho do mal, pro lado do mal. Mas o Mark, ele decide seguir o caminho do bem porque ele cresceu com humanos. Ele entende que a humanidade é frágil e que a humanidade tem seus pontos bons. E assim ele decide cuidar e amar o próximo. Muitas das vezes eu vejo pessoas falando que se tivesse poderes faria a justiça na Terra, se tivesse poderes faria tudo que é de mal possível para se vingar de alguém ou algo do tipo, fazer o mal para as pessoas se tivesse realmente poderes. Mas essa série nos mostra que ter poderes vai muito mais além de só ser maneiro ou ter super força ou poder voar, mas mostra que ele usa tudo de si para proteger o próximo. A gente pode fazer isso até na vida real, cuidando do próximo, cuidando de quem não é aceitado, cuidando de quem é excluído, cuidando e amando as pessoas de verdade. Quando demonstramos o verdadeiro amor de Cristo, nós estamos sendo super-heróis aqui nessa terra, num mundo onde é devasto pela maldade. E agora vamos para a próxima parte. Segunda parte, Nolan, pai de Mark. Nolan é um herói que chegou antes e teve um filho com uma mulher humana, e ele é um alienígena. E os dois tiveram um filho que deu em Mark. Mark é meio humano e meio alienígena. E Nolan, ele sempre foi um herói, mostrando salvar todos do planeta Terra com os seus superpoderes. Mas ele sempre foi fiel ao império dele, que é o Império Viltrumita. E ele teve que fazer essa missão, porque a missão dele, quando ele desceu na Terra, era proteger a Terra, preparar a Terra para os Viltrumitas chegarem na Terra. Só que ele também tinha se apaixonado pela humanidade, mas ele não deixou que a paixão pela humanidade deixasse interferir no que ele tivesse que fazer quando ele foi mandado para a Terra. Então, quando ele decide seguir as leis do planeta dele, ele começa a matar muitas pessoas, ele começa a matar muitos heróis também. E o filho dele fica devastado com aquilo porque o filho dele é mesmo espancado pelo próprio pai. Um filho que se inspirava nele, que queria seguir ele, que queria ser igual a ele, vendo todas aquelas pessoas sendo mortas pelo próprio pai. E sendo ele mesmo espancado pelo próprio pai. E aquilo é um choque para a cabeça de Mark. E isso nos reflete sobre quem seguimos. Muitas vezes a gente pode seguir líderes cristãos, pastores que se mostram ter aquela divindade, sabe? Ter aquele poder de fazer bênçãos, de profetizar, mas na verdade tem uma vida de pecado, uma vida de traição com mulher, uma vida de luxúria, uma vida de adultério. Então, a gente não pode confiar só pelas primeiras aparências, a gente tem que realmente conhecer a vida da pessoa, a intimidade que ela tem com Cristo, antes de tentar seguir os mesmos passos que essa pessoa ela segue. Então, por isso é sempre importante seguir a Bíblia. Quando você segue a Bíblia, você lê a Bíblia, mesmo que algum líder faça algo que não seja de Cristo, você vai reconhecer e vai ver que aquilo não é de Cristo.
Você vai ver, você vai ter discernimento para ver se aquela pessoa realmente está seguindo a Cristo ou não. Então sempre busque mais intimidade com Cristo, mais da leitura da palavra, conhecer mais a palavra dele e ele. E assim você não vai cair em papos de falsos profetas, falsos líderes cristãos. E agora vamos para a próxima parte. A redenção de Nolan. Nolan, que é o pai do Mark, após ele cometer todos aqueles eventos, após Nolan cometer eles, Nolan, ele sai do planeta Terra arrependido do que fez, porque ele viu que ele tinha feito algo muito errado. E ele começa a refletir e isso começa a gerar uma mudança interna nele. E ele começa a mudar ao ponto das pessoas conseguirem ver que ele mudou, ele consegue provar que ele mudou, que ele se tornou uma pessoa melhor, que ele se tornou uma pessoa mais amável, que ele se tornou um verdadeiro pai. A ausência de pai para os filhos dele começa a pesar sobre a vida dele, mas ele começa a ser um pai melhor, ele começa a ser um marido melhor, ele começa a ser uma pessoa, um verdadeiro herói como ele foi feito para ser. E isso mostra que até as pessoas que têm o passado mais sujo, mais impuro, pode se tornar uma pessoa limpa diante das pessoas, uma pessoa que é verdadeiramente boa. Não que nós possamos ser verdadeiramente bons, porque a gente nasceu com um pecado dentro de nós. Mas isso mostra que podemos seguir a Cristo depois de ter um passado totalmente sujo. Depois de ter um passado totalmente sujo, a gente vem para Cristo e Cristo limpa nosso passado. E eis que se faz coisas novas agora. E é muito bonito de se ver uma redenção de um personagem assim, que do começo ele mostra uma pessoa totalmente diferente do final. No final ele mostra uma pessoa totalmente diferente do começo. É surpreendente ver o tanto que essa pessoa muda. E quando nós mudamos na vida real também, as pessoas ficam da mesma reação. Tipo, nossa, como aquela pessoa mudou tanto, sabe? E é muito bom de ver essas pessoas mudando para o melhor. E agora, vamos para a próxima parte. O relacionamento de Mark com Eve. O relacionamento de Mark com Eve reflete muitos pontos de um relacionamento cristão. Eve muitas das vezes se mostra ser um ponto seguro para o Mark. Mark muitas vezes está destruído emocionalmente e fisicamente, e Eve aparece lá para confortá-lo e está ao lado dele. Muitas das vezes, quando a Eve está em apuros, Mark chega para proteger, se mostrando ser alguém que protege, alguém que está lá para proteger ela, alguém que tem um braço para realmente mostrar: eu estou aqui para defender a minha mulher. E quando a gente vê um relacionamento assim, tão bem tratado, dá uma vontade intensa de viver um relacionamento assim. Então, a única coisa que eu digo: esperem para a mulher certa, esperem pelo relacionamento certo, que o Senhor vai preparar para vocês uma mulher que realmente siga os princípios de Deus. E você também tem que se tornar um homem certo, um homem que realmente se torne parecido com Cristo. Muitas das vezes, como vemos na série, Eve, ela está disposta a morrer pelo Mark, e Mark está disposto a morrer por Eve. Os dois, eles se amam verdadeiramente, e tanto que no final da série, eles têm um filho, eles se casam, eles realmente formam uma família. Então, vemos que por mais que tenham dificuldades, por mais que tenham problemas, é sempre bom permanecer no amor. Por mais que ele esteja sofrido, por mais que ele seja muitas das vezes doloroso, amar a pessoa não é só um sentimento, e sim uma escolha. Então, que nós venhamos sempre escolher amar a pessoa que realmente escolhe nos amar. Que nós venhamos amar como Cristo amou a igreja. O homem é uma mulher como Cristo amou a igreja. Que nós venhamos ser assim, que nós venhamos ter esse princípio em nossa vida, que a mulher certa vai aparecer no tempo de Deus nas nossas vidas. Então, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que é um pouquinho mais longo, mas é para recompensar os vídeos que não teve durante esse tempo. Eu espero que vocês gostem. Peço desculpa pela demora de ter aparecido aqui novamente. E agora vai ter vídeos de novo semanalmente. E espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aí, deixa um comentário aí, deixa a sugestão pro próximo vídeo. E é isso. Foi o Cristão indo lá e fui.